E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Nesse vídeo, nós vamos começar a estudar sobre a igreja de Pérgamo, tá? Aonde está o trono de Satanás. O que é o trono do diabo? Né? O que significa e o que Jesus traz para nós por meio da mensagem de Pérgamo, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, então eu vou dividi-lo aí em algumas partes, aí eu vou pôr lá direitinho na playlist lá do canal, tá ok? E você vai poder acompanhar tudo aí depois direitinho, tá bom? Então vamos lá, eu preparei aqui no computador também um slide, né? Para me auxiliar aqui na leitura dos textos, beleza? Então vamos lá, eu vou tentar pegar aqui a tela do PC e mostrar para vocês. Olha só. Igreja de Pérgamo. Vamos ler lá o que diz a Bíblia sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse, o capítulo 2, tá? A partir do versículo de número 12. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aí os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Tá certo? Então, esse é o texto para nós de Apocalipse, o capítulo 2, onde vai falar sobre a igreja de Pérgamo. E eu quero analisar com vocês alguns pontos, assim como eu já fiz nos outros 2 estudos sobre as igrejas de Éfeso e Esmirna, tá? Então, o primeiro desses pontos é como é que Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo. Porque, olha só, eu tenho aqui uma imagem, eu quero ler com vocês aqui de novo Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1. Só de como é que João viu Jesus, tá? Porque João, ele tem uma visão de Jesus e ele vai ver algumas características de Jesus ali nessa visão dele. Olha só. Deixa eu pegar aqui só do versículo onde vai falar sobre as características. Olha só. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Eu coloquei aqui uma imagenzinha, né, você pode ver aqui, ó, mais ou menos como foi a visão de João quando ele viu ali Jesus, tá? A veste de linho branca, o cinturão de ouro aqui ao redor do peito, né? Os olhos como chama de fogo, uma espada afiada saindo de sua boca, em sua mão direita, né, 7 estrelas e entre 7 candelabros de ouro. Aqui só não mostrou o rosto, né, como o sol, né, brilhando em todo o seu fulgor, e os seus pés aqui como bronze, né? E tem também aqui seus cabelos, ó, brancos como a lã, tá certo? Então essa imagem aqui é basicamente quase como aquilo que João viu, né? Para trazer para nós uma ideia visual da visão de João, tá certo? E eu quero só frisar com vocês que Jesus, ele se apresenta para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para cada igreja que Jesus vai dar aqui as cartas do Apocalipse, ele vai destacar uma das características que João viu nele, tá certo? Para a igreja de Éfeso ele destacou uma, para a igreja de Esmirna ele destacou outra, para a igreja de Pérgamo ele está destacando aqui a característica, né, de uma espada afiada que sai de sua boca, a espada afiada de 2 gumes,
né? E para as outras igrejas ele vai destacar uma característica também, tá ok? E a gente entender essa característica que Jesus destaca é importante para a gente entender o contexto da carta. É importante para a gente entender qual que é o ensino que Jesus vai trazer por meio dessa carta. O que Jesus vai profetizar para a igreja para os últimos dias, para o fim dos tempos, com essa característica, tá? Então é importante sim a gente entender o que significa essa espada afiada de dois gumes, tá ok? Para a gente entender um pouquinho mais isso aqui, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Hebreus, aqui, ó, capítulo 4, versículo 12, tá? Lá diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela, a palavra de Deus, tá? Não a espada, mas a palavra de Deus, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela também, a palavra, tá? Julga os pensamentos e intenções do coração. Grava isso aqui, ó, julga os pensamentos e intenções do coração, porque isso aqui vai ser importante para a gente entender, tá? O que é essa espada de dois gumes. Mas o autor de Hebreus, ele, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai trazer uma descrição para nós da palavra de Deus. Aqui ele usa um recurso aqui que a gente chama de hipérbole, né? Ele vai falar com um certo exagero, né? Para que a gente saiba, para que a gente tenha uma ideia da finalidade, né? Não é essa palavra, não é a finalidade, mas da potência, enfim, da palavra de Deus. Por quê? Ele vai comparar a palavra de Deus com uma arma que tinha no seu tempo. E era uma arma, assim, que era uma das mais poderosas, né, se não a mais poderosa, que tinha no seu tempo. Uma espada de dois gumes, né? E ele vai comparar a palavra de Deus com essa espada no ponto de que você acha que a espada de dois gumes é bem afiada, que ela corta muita coisa? Pois bem, a palavra de Deus é mais afiada ainda. Pela palavra de Deus, ele chega ao ponto, ó, de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Algo que para o homem é praticamente impossível, né, a gente conseguir diferenciar um de outro, né? A palavra de Deus, ela penetra ao ponto de conseguir dividir alma de espírito, tá certo? E somente a palavra de Deus que faz isso. E ela julga, ela divide também as juntas e medulas, né? E ela julga os pensamentos e intenções do coração. Nada mais é capaz de fazer isso. Uma pessoa pode falar para você N mentiras e no seu coração, quer dizer, uma pessoa pode falar para você N coisas, né? E no seu coração ela saber que isso é mentira. Mas somente a palavra de Deus é capaz de julgar pensamentos e intenções. Quando a gente tem um caso que está com o juiz, por exemplo, né? O réu pode mentir, pode falar qualquer besteira ali para mentir. E o juiz, né, sendo humano, sendo homem, ele não tem a capacidade de ler o pensamento e as intenções do coração daquele réu. Ele não sabe, né, se não houver uma apurada investigação e tal, ele não sabe julgar se aquilo é mentira, se o que está no coração do réu é mentira ou não, né? Mas a palavra de Deus, ela é a única que é capaz de julgar pensamentos e intenções do coração, tá? Então, o autor de Hebreus, ele vai usar dessa hipérbole para falar para nós do poder, essa é a palavra, do poder da palavra de Deus, tá bom? Para a gente começar a fazer uma associação com essa espada afiada de dois gumes, a gente vai ver que no final essa espada, ela se trata da palavra de Deus. Apesar do autor de Hebreus ter diferenciado as duas, mas a gente vai ver que a palavra de Deus é que é essa espada afiada de dois gumes que sai da sua boca, tá certo? Olha só, eu quero ler com vocês Apocalipse, o capítulo de número 19. Deixa eu abrir aqui, Apocalipse 19. O verso 15 que estava lá, né? Pois é. Mas eu quero ler a partir do versículo 11, porque aqui está tendo uma outra visão, né? Lá no final já de Apocalipse, quando Jesus está vindo com todos os seus santos para trazer o juízo sobre o mundo e finalmente arrebatar os seus santos, tá ok? Arrebatar a sua igreja, né? Vamos lá. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Olha só. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
Ele julga e guerreia com justiça. Você viu aqui, ó? A palavra de Deus, ela julga os pensamentos e intenções do coração. E aquele cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Tá? Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. Esse manto aqui, ó, tingido de sangue, deixa eu pôr isso aqui de vermelho. Esse manto tingido de sangue. Tem muita gente que dá estudo disso aqui, que lê esse texto e vai pensar que esse manto de Jesus ali, que está tingido de sangue, eles vão pensar que esse sangue é o sangue dos santos. Né? Eles vão pensar que porque os santos foram martirizados durante a grande tribulação inteira, então a veste de Jesus está tingida com o sangue dos santos. Mas não é isso que está falando aqui. Se a gente juntar esse texto aqui com, se eu não me engano, é Isaías ou Jeremias, tem um texto profético, tem um texto lá dos profetas, é Isaías ou Jeremias, é um dos dois, eu não sei agora de cabeça, tá? Mas ele vai falar pra gente que quando Jesus, quando o Filho do Homem está vindo para pisar o lagar do furor da ira de Deus, ali ele suja as suas vestes de sangue, porque é tanto sangue que chegou ao ponto de sujar suas vestes. Tá? Então esse sangue aqui, que está tingindo o manto de Jesus, é o sangue dos ímpios. E a gente vai ver isso aqui no próprio capítulo 19 também. Tá? É um pouquinho mais para baixo. Mas vamos lá. E o seu nome é Palavra de Deus. Olha só. Então, o nome do cavaleiro que estava sobre o cavalo branco é Palavra de Deus. Deixa eu só colocar isso aqui também. Palavra de Deus. Vamos colocar isso aqui de azul. Pode ser de azul. Né? E vamos colocar isso aqui. Ó. Julga e guerreia com justiça. Então, a Palavra de Deus, tá vendo aqui? Ó, aquele que está montado no cavalo branco, o nome dele é Palavra de Deus. E ele julga e guerreia com justiça. E aqui nós vemos que a palavra de Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Tá ok? Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Olha aqui, ó. De sua boca, da boca de quem? Daquele que está montado no cavalo branco. Tá? De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele vai ferir as nações com a espada que sai da sua boca. Tá? Ele as governará com um cetro de ferro. Essa frase aqui, nós temos essa frase aqui nos profetas também. Tá ok? Deixa eu pôr de uma outra cor aqui. Vamos pôr de um alaranjado. Só para deixar aqui destacado. Esse texto aqui, ó, nós temos esse mesmo texto nos profetas, para falar que Jesus, para falar do governo, né, do reino milenar de Cristo, que ele vai governar as nações com cetro de ferro. Depois você pesquisa aí para você ver na Bíblia. Tá? Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, ó, o que eu falei para vocês. Pelo fato de Cristo ter pisado o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o seu manto está tingido de sangue. Olha só. Vamos marcar isso aqui também de vermelho. Marca aqui de vermelho. Mas, sobre isso aqui, ó, sobre esse manto tingido de sangue, né? Eu vou fazer um outro vídeo ainda, um outro estudo, tá? Pra gente poder ver isso aqui em detalhes, o porquê disso aqui, ó. Mas eu quero só já deixar isso aqui já frisado para vocês, porque tem irmãos, igual eu já falei, que acham que aquele sangue é sangue dos santos. Não é. É sangue dos ímpios, tá? É o sangue dos inimigos do Senhor, dos inimigos do povo do Senhor, tá? Aqui, ó, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá ok? Mas o que eu queria frisar para vocês, desculpe, irmãos, é isso aqui, ó. Da sua boca sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações, tá certo? E aí nós lemos lá no texto inicial da carta à igreja em Pérgamo, deixa eu pôr aqui um texto em paralelo, para a gente poder fazer essa leitura. Olha só, já está até aqui aberto, ó, o paralelo. Por quê? Eu quero fazer com vocês o seguinte paralelo. Olha só. Com a espada da sua boca, né? Com essa espada afiada,
ele vai ferir as nações, tá certo? E aqui, na carta à igreja de Pérgamo, ele vai falar o seguinte: portanto, arrependa-se, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Então, esse eles aqui, eles se encaixam nessas nações que serão feridas, né? Por essa espada que sai da boca de Cristo, certo? Mas só que a gente vê também que esse eles aqui, ó, eles são quem? As pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e aos ensinos dos nicolaítas, tá certo? Então, mas olha só que engraçado aqui. Jesus fala que ele vai ferir as nações com a espada que sai da sua boca, tá certo? E tá falando também que tem alguns que estão no meio da igreja que fazem parte dessas nações. Por quê? Olha só. Você tem aí, você quem? Pérgamo, certo? Você, igreja, tem aí no seu meio pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Então, nós vemos que no meio da igreja vão ter pessoas que, infelizmente, vão, né, se bandear aí pro lado dos inimigos, tá certo? Pro lado dos inimigos de Deus, que vão se desviar da fé, vão se apostatar da fé, tá ok? E eles vão ser feridos também, eles vão estar no meio das nações que vão ser feridas por essa espada que sai da boca do Senhor na sua volta, tá certo? Olha só, outro texto, 19, o verso 21, tá aqui também, um pouquinho mais para baixo. Olha só, aqui está falando já do julgamento do falso profeta e da besta, tá? Olha só, mas a besta, aliás, vamos ler aqui a partir do verso 19. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Então, a gente está vendo aqui uma cena seguinte, olha só, a besta e os reis da terra e os seus exércitos, tá? Então, é o diabo, o anticristo, o falso profeta, né? E todos os seus exércitos reunidos para lutar, para guerrear contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Que cavalo? O cavalo branco, né? Contra Jesus que está vindo com todos os seus santos, tá? Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, quem? A besta e o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais, quem são esses demais? Os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Ou seja, quem são esses demais? Os reis da terra e os seus exércitos. Deixa eu até pôr também aqui de roxo aqui, ó, para ficar igual, olha só. Então, os reis da terra e os seus exércitos são aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, né? E esses são os demais que foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, tá ok? Então aqui, ó, esses aqui são as nações, tá certo? Os reis da terra e seus exércitos são as nações. E infelizmente vão ter pessoas aqui, ó. Você tem aí pessoas, tá? Essas pessoas que seguem os ensinos de Balaão dentro da igreja, que se ajuntarão a essas nações aqui, que adorarão a besta e receberão a marca. Só que eles vão ser mortos por essa espada que sai da boca do Senhor. Tá ok? Olha só. Um outro texto que está lá em Isaías 11:4. Veja comigo. Mas, com retidão, julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Né? Então aqui, ó, com suas palavras, tá? Ele vai ferir a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A gente está vendo a mesma cena aqui, ó. Com a espada que sai da sua boca, ele vai matar, tá? Todos aqueles que adoraram a besta e receberam a sua marca. E com o sopro da sua boca, ele matará os ímpios. Mas repara num detalhe que está nesse texto aqui profético. Falou aqui que ele vai ferir a terra com o quê? Com suas palavras. Como se essas palavras fossem um cajado. Então, com as suas palavras, né, ele vai ferir a terra. Certo?
Então aqui, ó, com a sua espada, ele ferirá as nações. Tá certo? Então, a gente tem uma associação perfeita aqui para a gente falar que essa espada que sai da boca do Senhor ali, nada mais é que a sua palavra. Tá certo? E a sua palavra, se a gente quiser aprofundar mais ainda no texto, né, vai falar que a sua palavra é quem? É Cristo. Por quê? Cristo é aquele que pisa o lagar do furor da ira do Todo-Poderoso. Tá certo? Isso aqui eu vou trazer para vocês em maiores detalhes quando a gente for estudar esse tema aqui. Ó. O porquê que ele vai ter que ferir as nações. Mas, por enquanto, saibam que essa espada afiada que sai da boca do Senhor nada mais é do que a palavra dele. Tá ok? Esse texto a gente já leu, que é o da própria igreja de Pérgamo, né? Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Tá? E Apocalipse 18:4. Cadê aqui? Apocalipse, deixa eu fechar aqui a Bíblia paralela. Apocalipse 18. Vamos ler aqui, ó. Ali eu coloquei o verso 4, deixa eu ver se dá para ler só ele. Olha só, vão ler a partir do verso 1, tá? Depois disso, vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Olha aqui, ó. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Você lembra que Cristo vai pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus? A gente vai ver isso aqui depois, tá? No outro vídeo. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Aí verso 4, olha. Então ouvi uma outra voz do céu que dizia: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então Deus está chamando o seu povo santo, a sair dessa cidade chamada de Grande Babilônia. Tá? Para que, nesse versículo aqui, Jesus já está quase na sua volta iminente mesmo. Jesus já está quase vindo. Então, quando ele viesse, lá no capítulo 19, a gente vê a vinda de Jesus aqui, ó. As bodas do Cordeiro, né? E aqui a vinda de Cristo. Olha só, aqui Jesus vem e pisa aqui o lagar, certo? E no verso 18 ele está falando, olha, sai daí antes que ele venha e pise esse lagar, né? Porque a hora que ele vier, ele vai trazer o juízo sobre a grande Babilônia, com a sua palavra, com a espada que sai da sua boca. Então aqui nós vemos, mais uma vez, né, irmãos, o cuidado de Deus em preservar o seu povo, mesmo em meio ao juízo. Deixa eu ver aqui. O vídeo já está indo para 23 minutos, tá? Então eu vou fazer aqui uma pausa agora e eu vou deixar por aqui essa primeira parte. A parte de como Jesus se apresenta, né? Como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? E eu vejo vocês aqui na parte 2 para a gente continuar esse estudo aqui sobre a igreja de Pérgamo. Não deixa de assistir, tá, irmãos? Para que vocês tenham um entendimento que a gente vai chegar lá no final e a gente vai juntar todas essas informações que a gente vai falar nessas partes aqui, tá ok? Então, se você já curtiu, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse estudo para que mais pessoas venham a conhecer o estudo das igrejas do Apocalipse, tá ok? Vejo vocês na parte 2. Até breve.